Inu é um aluno absurdamente forte que se torna líder de uma gangue escolar implacável, em guerra contra a gangue liderada por sua paixão de infância. Seu único objetivo é usar sua força a seu favor, proteger sua paixão de infância de qualquer mal e, quem sabe, um dia ficarem juntos. Na Academia Dahlia, os alunos formaram duas gangues, os Cães Negros, liderados por Inu, e os Gatos Brancos, liderados por Pérsia. Suas gangues se envolvem em batalhas brutais o tempo todo, e durante uma delas, ambos estão prontos para aniquilar o clã rival e a batalha começa pra valer. Todos os membros da gangue trocam socos e chutes, derrubando uns aos outros, enquanto Inu decide enfrentar Pérsia sozinho, arrancando aplausos da sua galera. Pérsia não é de fugir da briga não, e os dois correm um na direção do outro, pulam no ar, mas erram o golpe. Um nerd todo babão começa a bajular e diz a Pérsia que vai derrotar Inu por ela, mas Inu acerta um soco na cara dele antes de levantá-lo para um arremesso, mas leva um tapa de Pérsia, que salva o nerd, afinal ela gosta dos seus admiradores. Inu diz que pega leve com ela por ser mulher, o que irrita a Pérsia profundamente. Mas antes que a briga esquente, a prefeita do clã Gato Branco entra e todos param de lutar na hora. Ela manda pararem, mas Inu não dá ouvidos, então ela ameaça chamar o prefeito dos Cães Negros. E aí sim, ele se cala rapidinho. Os membros das gangues invadem seus prédios, e na sala, Inu parece deprimido, sai, bate num pilar e pensa em como eles sempre brigaram desde a infância. Mas a verdade é que ele sempre a amou, e só luta para garantir que ela nunca se machuque por ninguém. Ele destrói o pilar pensando no tal babão, e se pergunta se deveria se declarar. Do outro lado, Pérsia treina com um aluno e o derrota facilmente, mas ainda não está feliz, pois quer derrotar Inu, que nunca a enfrenta por ela ser mulher. Inu vê tudo isso e começa a bater a cabeça na parede de frustração quando uns garotos gato branco começam a intimidar crianças cão negro, mas Pérsia intervém e salva os pequenos, o que faz o coração de Inu disparar e, bem, outras coisas também. Antes que perceba, ele vai até ela, quase se declara, mas se assusta e foge. Mais tarde à noite, dois cães negros a seguem e tentam atacá-la, mas ela desvia, chuta um ao chão e afasta o outro. Porém, um deles, escondido, usa spray de pimenta, a agarram, tapam sua boca e se preparam para agredi-la. Mas Inu chega no último segundo e a salva. Pérsia começa a chorar e foge, enquanto Inu fica deprimido de novo. Ele volta para o dormitório onde os três caras tentam atacá-lo por tê-la salvado, mas ele simplesmente os soca um por um, avisando para nunca mais fazerem aquilo. De repente, uma flecha traz um recado. Pérsia quer conversar com Inu. Ele vai ao encontro dela, que o espera com duas espadas e grita por ele não a considerar igual. Isso lembra Inu que ela é filha única de um homem poderoso e quer ser uma girl boss para herdar tudo. Ele aceita o duelo, dizendo que não vai se conter, enquanto Pérsia lhe joga uma espada. Sacam as espadas, correm um para o outro, num choque massivo, onde Inu confessa seu amor, deixando-a sem jeito. Ela o ataca repetidamente. As espadas se chocam, mas isso só aumenta a intensidade de Pérsia, que o força a bloquear sem parar. Pérsia, envergonhada, o empurra na fonte e entra também. Depois de molhados, ela aceita namorá-lo, o que faz Inu chorar, e eles voltam para seus dormitórios. No dia seguinte, Inu corre para falar com Pérsia, mas ela o cala friamente e vai embora. Eles se reúnem no pátio para lutar de novo, afinal não tem mais o que fazer da vida, mas Inu parece distraído com o amor. Ele finge ficar sério, mas assim que a batalha começa, corre feliz para Pérsia. Todos se engajam em combate brutal, até Pérsia ataca com sua varinha, mas Inu a agarra, pois ele pratica todo dia com a própria varinha. Durante a luta caótica, Hasuki ataca o nerd e procura Inu, mas não o encontra. Enquanto isso, Inu foge feliz e diz a ela que queria passar um tempo a sós com ela. Pérsia o rejeita de novo, quebrando sua fantasia de fazer coisas fofinhas com ela. Enquanto ela se afasta, ele a agarra e começa a se declarar de novo quando Hasuki aparece, e ele imediatamente finge atacar Pérsia pegando-a no ar. Isso irrita Pérsia, que acerta um belo chute na cara feia dele, derrubando-o no chão enquanto Hasuki corre para ver como ele está. Mais tarde no vestiário, Pérsia pensava se o pai dele ainda estava comprando cigarro quando ouve a voz de Inu da janela e o vê escalando a parede. Ele se desculpa pelo comportamento e diz que pesquisou sobre o amor com a ajuda de umas colegiais e mostra um rosário que comprou para ela. Mas Scott, o nerd, também estava espiando no vestiário, pula em Inu e os dois caem no chão. Depois de um tempo, Inu acorda nas coxas fartas da melhor garota, Hasuki, que lhe diz que os cães negros foram se vingar por ele. Então ele corre para fora para garantir que Pérsia esteja segura e a encontra. Mas ela começa a fugir dele, pois todo o clã cão negro estava atrás dele. De repente, ele é atacado, mas desvia vendo Scott e sua gangue prontos para a briga, enquanto os cães negros os provocam, resultando em outra briga massiva, onde se espancam. E Scott com outros começa para espancar Inu também. Após apanhar um pouco, ele se levanta, mas acidentalmente quebra o pingente que comprou para ela e fica furioso. Ele vai até uma estátua, a arranca e começa a girá-la, batendo em todo mundo, inclusive na própria gangue, enquanto lágrimas rolam pelo seu rosto.
Mais tarde à noite, ele é punido para arrancar grama, fica irritado e estava prestes a jogar o pingente na água, quando Pérsia o impede e pede para ele remar o barco para ela. Isso deixa Inu feliz, e enquanto ele pensa no futuro com ela, Pérsia de repente tenta pegar o que ele tem no bolso. Quer dizer, ela pega um pedaço de lixo do bolso dele e se sente mal com isso, então ela pede para Inu fechar os olhos, e quando ele os abre, vê que ela colocou o próprio medalhão no pescoço dele como presente. Isso o deixa extremamente feliz, e enquanto Pérsia rema de volta, ele acaba caindo na água, e ela o deixa lá para ele se exercitar. Na manhã seguinte, Inu espera perto da escada por Pérsia, que sai vestida de garoto, e eles começam a andar em direção à cidade. Inu se lembra de como tiveram que se esconder e conversar dentro de uma igreja, e ele teve que usar sua técnica especial de chantagem emocional, só assim ela concordou em se disfarçar. Enquanto caminham, Inu é chamado por uns caras que logo se encantam com o disfarce, e logo são cercados por pessoas. De alguma forma, eles entram na cidade, mas o grupo ainda o segue querendo um pedaço daquele disfarce, e quando Inu tenta assustá-los, eles acabam o espancando. Eles continuam seguindo enquanto comem e andam. Então Inu a arrasta para uma casa assombrada, onde ela se assusta e o soca antes de sair correndo. Inu tenta segui-la, mas não a encontra e pensa que ela achou o encontro chato e foi embora. Enquanto ele observava pássaros perto do mar, os 3 bandidos decidem se vingar e chutam Inu na água antes que o líder chute seu rosto repetidamente. De repente, Pérsia chega por trás e manda que deixem Inu em paz, e assim que o líder tenta socá-la, ela desvia e o joga no chão. Mais tarde à noite, eles sobem na torre do relógio, onde ela o agradece pelo encontro, quando de repente Scott, o babão, aparece. Então Inu começa a dar cabeçadas para fingir que estão brigando e leva um soco de volta. Alguns dias se passam, Inu encontra Pérsia novamente e diz que quer celebrar o aniversário de um mês, mas ela ri dele. Ele insiste e ela acaba concordando. Enquanto apertam as mãos, Hazuki chega com Scott e eles imediatamente começam a brigar entre si, quando ela os manda parar e informa que a princesa Char chegou na escola de novo. Enquanto isso, Char sai do carro e recebe uma enorme ovação. Todos a tratam como celebridade. Ela vai até Scott, pede uma piada, mas lhe dá um tapa na cara porque a piada era sem graça. De repente, Pérsia chega por trás e a cumprimenta, o que faz Char puxar o cabelo dela um pouquinho antes de dizer que estava brincando. Ela então se vira para os cães negros e exige que Inu a receba, mas ele está sentado como um chefe e diz que ela não o manda. Char diz que mandou na mãe dele na noite passada, o que o irrita, e ele avança para atacar, mas para quando Char diz que sabe sobre ele e Pérsia. Inu tenta fingir ignorância, mas Pérsia até mostra uma foto deles juntos, e ele acaba caindo. Char se abaixa, agarra a gravata dele e diz que guardará o segredo se ele virar o cachorrinho dela. Char o manda massagear seus ombros, o que ele faz enquanto Pérsia o olha com nojo, mas Hazuki começa a estapeá-lo para acordá-lo, pois seus colegas de gangue parecem estar perdendo o respeito. Mais tarde, Char o encurrala e diz que sempre que ela assobiar, ele tem que ir até ela na hora, senão ela revelará o segredo dele. Inu imediatamente se ajoelha e implora para ela não fazer isso, pois os faria perder a posição e Pérsia não conseguiria realizar seu sonho. Depois disso, ele senta num banco totalmente deprimido quando Pérsia pergunta por que ele passa tanto tempo com Char e se ele gosta de garotas com personalidade rasa. Inu nega tudo, mas ouve o assobio e é forçado a fugir. De volta ao campus, Char senta nele e o faz levá-la ao dormitório, enquanto todos assistem e quando ele para, ela simplesmente mostra a foto, e ele foge na hora. Seus colegas de gangue começam a pensar que ele é um traidor, mas ele não pode fazer nada. Ele vai encontrar Pérsia de novo, mas é chamado por Char mais uma vez para caçar um cervo para ela, enquanto a pobre Pérsia espera. Ele finalmente chega com cervos dentro do corpo, o que assusta Pérsia, mas ele diz que está bem. Antes que ele possa falar com ela, o assobio soa de novo, e ele fica triste, mas Pérsia o manda ser forte e diz que quer passar o aniversário com ele. Ele volta para o dormitório dela, onde todos os gatos brancos o observam, mas Inu decide agir submisso e encontrar um ponto fraco nela para usar contra eles. Ele finalmente volta para o dormitório, mas seus colegas de gangue jogam suas coisas para fora e dizem que não podem ficar com o servo dos gatos brancos, e a única razão pela qual não o estão espancando é porque Hazuki o defendeu. Depois disso, eles vão embora, enquanto Inu decide seguir em frente. No dia seguinte, ele faz o que ninguém gostaria de fazer. Alimenta Char e apanha de um ganso por causa dela. Isso o deixa louco, mas ele se lembra de manter a calma e encontrar uma fraqueza, o que é impossível, pois ela é extremamente inteligente, talentosa fisicamente e todos os professores gostam dela. Ela o faz levá-la para jantar, mas de repente para e o manda virar com uma expressão preocupada, e quando ele pergunta por quê, ela simplesmente o chuta. No dia seguinte, Inu encontra Pérsia e pergunta sobre Char, e ela responde que eram amigas de infância, mas desde que ela voltou, está fria com ela. Antes que ele possa responder, o assobio soa de novo, e ele é forçado a fugir. No dia do aniversário, ele entra no quarto de Char e procura a foto para roubá-la. Char chega ao quarto e diz que sabe que ele está ali.
Ela tenta procurá-lo pelo quarto quando de repente ele aparece de um espelho escondido, chocando Char profundamente. Ele explica que, ao tentar se esconder, abriu acidentalmente uma porta e se escondeu lá dentro, onde encontrou uma enorme quantidade de fotos de Pérsia por toda a parede. Ele afirma que ela está apaixonada por Pérsia, mas ela nega e age com calma. Mas ele começa a chantageá-la na hora, e ela o chuta repetidamente antes de empurrá-lo e diz que ama Pérsia desde a infância e o manda não tirá-la dela. De repente, Pérsia começa a bater na porta, assustando os dois, e Char cai de joelhos, achando que tudo acabou, mas ele a manda ganhar tempo, então ela bloqueia a porta, não deixa Pérsia entrar e começa a agir estranho, mas Pérsia força a entrada, e surpreendentemente, o quarto está completamente limpo. Pérsia se prepara para encontrar Inu no aniversário, enquanto elas têm uma conversa sincera, se reconciliam e voltam a ser amigas. Depois que ela sai, Char abre a porta secreta e pergunta a Inu por que ele a ajudou, e ele responde que conhece a dor de amar alguém, e que até eles acabam virando amigos no final. Mais tarde, Inu vai ao lago encontrar Pérsia, que diz que gosta dele, e Inu chora como um macho de verdade de novo, enquanto Char observa dos arbustos. Dias se passam, chegam os exames finais, Inu chama Pérsia disfarçada e anima a todos para o acampamento de estudos, onde estudam por 72 horas seguidas, sem pausas, até caírem de exaustão. Pérsia acha uma bobagem, mas Inu diz que é muito eficaz. Inu e o bandido dos brincos voltam a bater cabeça, enquanto os outros os aplaudem, mas de repente Hasuki chega vestida como a professora de inglês que todos têm uma queda. Todos ficam imediatamente alertas e prontos, surpreendendo Pérsia, que pergunta e leva uma bronca. Hasuki a manda não falar sem permissão, enquanto Inu diz que durante os exames, Hasuki usa óculos e se transforma numa professora gostosona. Hazuki organiza um teste prático, todos sentam. Inu pensa em impressionar Pérsia, mas dorme na hora. Ele é acordado violentamente por Hazuki, que coloca clipes em seus olhos para ele não dormir. Enquanto Maru, o bandido, usa o celular para ver TikTok, mas quando Pérsia diz que é triste colar, ele quebra o celular ao meio, dizendo ao seu capanga que os odeia de qualquer jeito. Hazuki para tudo e começa a ensiná-los, enquanto Inu fica sério, pois não quer reprovar e ser expulso. Mais tarde, Pérsia volta para o dormitório pelo bueiro, enquanto a gostosona Hasuki corre até Inu. Hasuki o agradece por estudar tão bem e vai embora, logo antes de Char agarrar Inu por trás e chutá-lo por fazer Pérsia entrar escondida em seu dormitório. Ela pergunta por que ele está de brincadeira com Hasuki se gosta de Pérsia, mas ele responde que são apenas amigos. Ela pergunta por que ele está guardando o segredo e foge pelo bueiro, deixando Inu confuso se deve contar a Hasuki ou não. De volta ao dormitório, Hasuki senta e cria ainda mais questionários, enquanto Maru pergunta se ela gosta de Inu. E ela imediatamente fica envergonhada, mas admite que gosta dele, pois ele era o único amigo que ela tinha quando eram jovens. Maru a chama de babona e sai, enquanto Inu, que ouvia tudo, entra no quarto chocando-a. Ele pergunta por que ela faz tanto por ele, e ela fica envergonhada antes de confessar seu amor. Inu decide que não pode mais manter Pérsia em segredo e pede para ela ouvir com atenção. Ele tira o medalhão que Pérsia lhe deu e confessa que está namorando Pérsia. A princípio, Hasuki pensa que é uma piada, mas Inu confirma a verdade, o que a faz gritar de raiva para que todos saibam, mas Inu a impede. Ele tenta argumentar, mas ela estende um tapete e mostra um quadro que diz: "Não se pode apaixonar por um gato branco". Enquanto Inu tenta acalmá-la, ela pega uma espada e se prepara para desconectar a cabeça de Inu do corpo, enquanto ele a manda relaxar. Ela coloca os óculos, o que faz Inu fugir enquanto ela o persegue. Ele chega ao primeiro andar e encontra os capangas de Maru, mas simplesmente pula pela janela, enquanto Hasuki tenta atacar, mas corta as roupas dos outros em vez disso. Maru sai do quarto, vê seus dois amigos parados, então simplesmente volta a dormir, pois não é da sua praia. Enquanto isso, até Pérsia ouve a comoção e olha para fora, encontrando Inu sendo perseguido por Hasuki. Ele sobe numa árvore e se esconde. Pérsia o encontra, e ele conta o que acabou de acontecer. Antes que ela pudesse dizer algo, Hasuki aponta uma espada para Inu e ataca, mas ele pula para frente. Ela fica ainda mais irritada e os ataca, mas eles pulam para trás enquanto ela decide lidar com Pérsia primeiro. Mas, felizmente, Char bloqueia o golpe e Inu a agarra por trás. Char diz a Pérsia que já sabe do relacionamento deles e queria mantê-la segura, mas agora que sua vida estava em perigo, ela mostra sua faca de bota e se prepara para matar Inu, enquanto ele foge com Pérsia. Eles chegam ao fim de um penhasco, onde Pérsia o lembra que, embora saibam lutar, Inu decide enfrentá-los enquanto Hasuki e Char chegam. Hasuki se prepara com sua espada e o ataca de frente. Ele a enfrenta e leva o golpe na cabeça, começando a sangrar, percebendo que a espada era falsa o tempo todo. Não faço ideia de como ela cortou as roupas dessas duas rainhas. Hasuki finalmente desabafa seus sentimentos quando Pérsia escorrega e cai, enquanto Inu pula atrás dela, seguido pelos outros. Ele percebe que não sabe nadar, mas é tarde demais, e começa a se afogar. Ele é salvo por Hasuki e imediatamente olha em volta para encontrar Pérsia salva por Char do outro lado. Hasuki percebe o quanto ele se importa com Pérsia e simplesmente começa a chorar, pois não há mais nada que ela possa fazer.
Na manhã seguinte, Inu sai com cuidado, percebe que Hazuki não contou a ninguém, mas ainda sente medo de encará-la quando ela aparece atrás dele com um megafone e o manda mexer a bunda e ir estudar. Dias se passam, a competição esportiva se aproxima, mas Inu encurrala Pérsia num depósito e pede para ela fazer uma marmita e alimentá-lo com a mão, e ela concorda. No dia seguinte, ela tenta fazer comida na cozinha do dormitório, mas parece falhar em tudo. O cozinheiro tenta ajudar, mas o óleo pega fogo e o forno começa a soltar faíscas. Pérsia acaba perdendo a esperança e encontra Inu num celeiro com uma cesta de comida com uma aparência deliciosa, e Inu fica animado, pois ela quer alimentá-lo. Inu abre a boca, mas Char acaba colocando os pés na boca dele, o que eu considero uma vitória. Ela não quer que Pérsia o alimente, então rouba a cesta e sobe numa árvore, mas fica presa ao tentar pular. A cesta voa e cai em cima de Scott, que está se preparando para a competição. Pérsia corre até ele enquanto ele abre a cesta e vê comida caseira, que ele pensa que Pérsia fez para ele. Ele fica extremamente feliz e pega a mão dela para que possam comer juntos, mas Inu o acerta com um chute voador no rosto, derrubando-o no chão. Scott se levanta de novo, pensando que Inu quer desperdiçar a comida de Pérsia, e antes que ela pudesse intervir, Scott saca sua espada enquanto Inu o chama de cocô de peixe dourado. Pérsia surta enquanto Char se diverte com o ataque de Scott, mas Inu desvia antes de socá-lo, e Scott desvia também. Inu agarra a cabeça dele e o joelha no estômago, chamando-o de babão, o que o irrita. E ele joga Inu contra uma árvore e começa a contar sua história, mas Inu lembra que ele não é o personagem principal, arranca uma árvore do chão e a esmaga em Scott, enquanto a cesta voa de novo, e ele a segue para uma fazenda, tentando salvá-la, mas acerta. Na cerca, enquanto os porcos devoram tudo que vem pela frente, quando ele finalmente consegue afastar os porcos, não sobrou nada, e ele cai de joelhos enquanto Scott chora debaixo da árvore, mas Char o puxa pelo colarinho de volta para o dormitório, deixando Pérsia e Inu a sós. Ele parece bem para baixo, então Pérsia revela que a comida foi feita pela cozinheira, o que choca Inu completamente, pois ele percebe que estava brigando pela cozinheira o tempo todo. Pérsia se desculpa, pois sua culinária é péssima, mas tira um pequeno pacote de biscoitos queimados e o entrega a ele, já que foram feitos por ela. Inu pega os biscoitos na hora, mesmo com Pérsia avisando que estão queimados, mas ele não se importa, dá uma mordida e quase engasga, mas continua comendo e engasgando só pra deixar Pérsia feliz. Pérsia o impede e diz que sabe que os biscoitos são ruins, e Inu começa a rir, percebendo que ela não é tão perfeita quanto tenta ser, e diz que gosta ainda mais dela agora. Ela promete que da próxima vez fará uma cesta de comida requintada pra ele, e eles voltam felizes para seus dormitórios, enquanto Char usa Scott como seu porquinho particular. No dia seguinte, Inu está sentado enquanto sua turma inteira treina para o festival esportivo num dia escaldante, mas ele se mantém em movimento na esperança de que as garotas sequem seu suor e os alimentem com as próprias mãos. Inu não parece interessado quando Maru chega com seus capangas e diz que não quer treinar, mas não pode deixar o gato branco vencer, e eles começam a planejar como usar uma casca de banana ou pílulas para dormir para trapacear e ganhar. Maru olha para Inu e diz para ele não participar, enquanto Inu morde os dedos, e eles começam a brigar de novo. Enquanto isso, Hasuki parece desanimado, mas as garotas ao redor o incentivam a convidar Inu para uma dança depois da festa, e elas contam a Inu sobre isso. Inu pensa na dança como algo divertido, então ele concorda, e Hasuku se afasta feliz da vida. Depois disso, Inu simplesmente se deita na ponte, odiando o festival esportivo, quando ouve Scott e sua gangue praticando, chamando os cães negros de perdedores patéticos, enquanto Scott pensa em dançar com Pérsia na festa, mas Inu o chuta na cabeça, e eles começam a brigar de novo. Scott zomba dele por ser ruim em esportes, o que faz Inu tentar socá-lo, mas uma garota de cabelo laranja o impede com uma mão só. A garota se apresenta como Somali e fica feliz por ter parado um soco tão forte, enquanto um cara chamado Abi se aproxima deixando todas as garotas úmidas. Ele começa a se gabar de como é descolado e de quantas garotas gostam dele, enquanto Somali fala de outra coisa ao mesmo tempo, e eles começam a discutir. Abi se aproxima de Pérsia e diz que gostaria de levá-la para dançar na festa, como seu par, enquanto Scott e Inu fervem de raiva. Pérsia acaba recusando a oferta dele, pois não gosta de garanhões como ele. Ele fica surpreso, mas se vira e vê Scott e Inu se transformando em demônios, o que irrita Somali, que chuta, enquanto Inu tenta um soco, mas eles são parados por Pérsia, que diz que resolverão tudo na competição. Inu se vira para voltar quando Abi o persegue e pergunta se ele está apaixonado, o que o assusta, mas Abi na verdade pensa que Inu gosta dele, e Inu responde que não é um engolidor de espadas como ele. Somali chega e manda ele ir embora, mas Abi se recusa e leva um chute na cara, enquanto Pérsia observa, sem esperança, enquanto eles finalmente partem. Durante a noite, enquanto todos estavam animados para o festival, Inu remoía pensamentos na varanda quando uma flecha com um bilhete chega e ele descobre que Pérsia o convidou para praticar a corrida de 3 pernas com ela. Isso dá um curto-circuito no cérebro dele, que come, toma banho e dorme rapidinho antes de chegar ao campo na manhã seguinte. Pérsia começa a amarrá-lo, o que não é nada baunilha, mas Inu acaba furando os próprios olhos para que eles não se desviem para onde não devem. Depois disso, eles tentam correr, mas a diferença de altura é demais, então Pérsia ajusta as mãos dele, o que o leva a ter um sangramento nasal explosivo.
eles finalmente começam a correr, e descobrem que formavam uma boa equipe. E depois da corrida, Percival lembra de sua performance patética do ano passado, quando ele acabou fazendo uma largada falsa por engano e terminou a corrida em primeiro, mas teve que refazê-la, pois foi considerado injusto. Ele estava exausto na próxima vez e perdeu a partida, o que fez dos Gatos Brancos os vencedores. Inu percebe que ela fez tudo isso para deixá-lo mais confiante, e para coroar, ela diz que quem vencer pode mandar o outro fazer o que quiser por um dia inteiro. E isso deixa Inu realmente empolgado, enquanto seu cérebro, Insu, começa a pensar nas infinitas possibilidades. Ele volta a treinar e está mais rápido do que nunca, afirmando ser o representante para a corrida de 100 metros, deixando Hisuki feliz. No dia seguinte, o festival começa e todos se preparam para um dia revigorante de competição. A cerimônia começa com os diretores dos Cães Negros e dos Gatos Brancos cumprimentando os alunos, onde eles já começam a brigar. E nesse meio tempo, Hasuki acaba esbarrando em Amelie, que tenta encantá-la, mas Inu a protege com um chute, dizendo para ele ficar longe dela, enquanto Somali esmaga a cabeça dele com outro chute. Antes que pudessem brigar, Persia se aproxima e declara que eles serão os vencedores desta vez, o que anima Emo, e todos se preparam para o primeiro jogo. Acaba sendo um cabo de guerra, onde todos tomam suas posições, mas assim que o sino toca, os Cães Negros facilmente tiram o time inimigo do chão e começam a vencer, enquanto Scott se preocupa. Mas Abby diz que Somali pode dar conta, e ela dá. Ela para o avanço dos Cães Negros sozinha e começa a puxá-los de volta, o que choca a equipe inteira, mas Abby acaba elogiando-a, fazendo-a perder a concentração, e eles perdem a partida. O próximo jogo é uma corrida de obstáculos, onde Maru e Char são adversários. Assim que a corrida começa, Maru tem uma largada explosiva e corre para o primeiro obstáculo, jogando espinhos afiados atrás dele para que Char não possa segui-lo. Mas ele se vira e a vê tomando chá sentada numa cadeira enquanto seus capangas a carregam por entre os espinhos. Ele corre para o árbitro para reclamar, mas o juiz já está subornado e não faz nada, enquanto Char vence a partida. Depois de mais alguns jogos, como a corrida de 3 pernas e estourar balões, finalmente chega a corrida de 100 metros, onde Persia vence a divisão feminina e Inu vence a divisão masculina. O locutor anuncia um intervalo de 1 hora antes da partida final, enquanto Inu e Persia se sentam juntos, onde ela diz a Inu que sua mãe está nas arquibancadas, então ela não vai perder hoje, de jeito nenhum, enquanto Inu quer tentar a sorte com a mãe dela também. Ambos retornam enquanto a próxima competição de líderes de torcida começa, que terminou em empate. O próximo jogo é um estranho jogo japonês do mastro, onde eles têm que fazer um mastro ereto flaxet. Enquanto o time dos meninos briga, Persia corre pela divisão das meninas e agarra o mastro, empurrando-o para baixo, mas não foi o suficiente. Felizmente, Somali chega por trás e a ajuda a empurrar o mastro para baixo, mas enquanto Persia tenta agradecê-la, Somali a olha com raiva e a chuta. O mastro cai e a equipe de Persia é vitoriosa, enquanto na divisão dos meninos é um empate. Os Gatos Brancos ainda estão vencendo no placar, enquanto Persia parece estar machucada, mas se levanta e diz a Char para não se preocupar. O próximo jogo é uma corrida de revezamento, onde Scott e Inu iniciam a corrida, enquanto Hazuki diz a Persia que não vai perder, enquanto Persia parece sentir dor. Os meninos passam o bastão para as meninas, que imediatamente começam a correr a todo vapor, e Persia consegue ultrapassar Hasuki, mas Inu percebe que ela parece estar com dor, e de repente ela cai no chão. Hasuki para a corrida enquanto Inu tenta correr até ela, mas é impedido por Char, que diz a Inu que ele criará um problema maior assim. Scott tenta pegar uma maca, mas Persia recusa, enquanto Abby se aproxima e começa a chamá-la de fraca e patética. E seus subordinados começam a dizer que ela nem deveria estar na cozinha, já que não sabe cozinhar. Todos na multidão começam a ser misóginos, mas Amy, que é feminista, cala a boca de todos com um soco. Char fala com Abby e o ameaça, mas ele não se abala e manda ela ir se catar. Persia é internada na enfermaria enquanto Amy se sente mal por não estar ao lado dela, mas Char diz a ele que isso não foi um acidente, e que ela viu Somali atingir Persia nas pernas durante a partida, e ela só faz o que Abby manda. Segundo ela, Abby está tentando fazer Persia parecer fraca para que ele possa se tornar o líder dos Gatos Brancos. Inu fica extremamente bravo com isso, e enquanto Persia chora por dentro, ele grita para ela enxugar as lágrimas e vir assistir ao próximo jogo, enquanto ele finalmente sai para encontrá-lo no campo, pronto para passar o rodo nele. O próximo jogo é a Batalha de Cavalaria, e todos se preparam para a partida, enquanto Maru diz a Inu para assumir a posição de cavalo, como combinado, mas olhando para Abby. Inu sobe em Maru e diz para ele deixá-lo arrebentar Abby, mas Maru não está pronto para obedecer, e mesmo depois que a partida começa, ele não se move de sua posição, dizendo a Inu para descer imediatamente. Enquanto isso, Hazuki elimina várias equipes inimigas roubando as fitas de seus braços, quando finalmente Scott tenta roubar sua abraçadeira, mas ela afasta as mãos dele antes de chamá-lo à polícia por assédio. Abby a observa de longe e decide que é o momento certo, pois uma das garotas sob Hasuki cai, e Abby imediatamente pega a abraçadeira, eliminando-a da partida. E enquanto Hasuki olha ao redor, ela descobre que quase todos os cães negros estão caindo um por um de cansaço, e os capangas de Maru simplesmente acabam caindo no chão, adormecidos, enquanto Maru ainda está lutando com Inu. Abby revela que drogou todos eles, mas Maru, Inu e mais alguns ainda estão no jogo.
Inu implora para ele se mover, mas Maru se recusa a fazer qualquer coisa e está disposto a perder, quando de repente Persia aparece vestida de homem e torce por eles, o que imediatamente acende Maru, pois ele quer um pedaço daquela armadilha, e assim que Scott tenta atacá-los, eles imediatamente pegam sua abraçadeira. Maru diz pra ele jogar bem, enquanto Inu manda ele parar de falar, e Hisoki percebe que ambos estavam no topo da classe em termos de força, então, se trabalharem juntos, ninguém pode derrotá-los. Finalmente, viram um contra Abi e seu grupo, enquanto ele se gaba de ter os membros mais fortes da equipe com ele, mas de repente, os dois caras caem, pois os capangas de Maru usam um taser neles. Abi tenta chamar o árbitro, mas Maru informa que sabe que Abi colocou pílulas para dormir na água, pois ele conseguiu sentir o gosto, e eles encurralam o garoto da água antes de intimidá-lo para revelar o segredo. Maru olha feliz, enquanto Somali fica brava e tenta chutá-lo, mas Inu a impede, agarrando a perna dela e diz pra ele parar com seus truques baratos, o que deixa Abi furioso, pois ele se lembra de como era um gordo e sempre foi intimidado por isso, junto com qualquer um que não fosse das famílias mais elitizadas. Ele soca Inu, mas isso não o afeta, pois ele agarra Abi pelo rosto e o joga no ar, fazendo-o cair no meio da multidão. Todos começam a aplaudir enquanto o locutor estava prestes a declarar a vitória, quando Inu os impede e afirma que eles ainda não derrotaram a líder dos Gatos Brancos, e a menos que derrotem Persia, não pode ser uma vitória. Persia fica emocionada com isso, e tira seu disfarce masculino antes de pedir ajuda a Char, e quando o sol se põe, ambos se preparam para se enfrentar numa batalha final. O locutor anuncia a prorrogação, enquanto Persia e Inu se preparam para o confronto final, apesar da lesão nos pés dela. A partida começa e Inu acerta a mão dela, que ela defende antes de agarrar o braço dele e dar uma cabeçada. Ambos começam a trocar socos como se estivessem numa luta de UFC, antes que a perna dela comece a doer, mas ela resiste e bloqueia outro ataque antes de se engajar numa briga de socos, mais uma vez levando Inu ao seu limite, enquanto a plateia começa a gritar em apoio a ela. Inu decide ir para um ataque final, mas erra o braço dela e acaba agarrando um punhado de um suculento peito de frango, o que choca a todos, enquanto Inu simplesmente sangra e cai no chão numa poça do próprio sangue. Todos se alegram enquanto Persia é coroada vencedora e MVP, mas todos sabem que o verdadeiro vencedor é Inu, que é encurralado pelos cães negros que lhe dizem que ele não é mais apto para ser o líder deles depois daquele ato escandaloso e será punido como um criminoso de guerra. De volta à festa, Scott procura Persia para dançar com ela, mas Char o encontra e o leva para raspá-lo completamente, porque ele perdeu a partida. Enquanto isso, Inu é obrigado a sentar-se em frente a uma fonte, onde ele pensa em como os cães negros o expulsaram e Persia o ignorou, quando Persia chega lindamente vestida e convida Inu para uma dança. Ele pergunta se ela consegue dançar com aquela perna, e depois disso, ele começa a dançar sua dança esquisita, enquanto Persia pensa em como ele lutou bravamente por ela. Ela o agradece e eles continuam com sua dança estranha pela noite adentro. Um mês se passou desde o festival, e os monitores de ambas as facções têm uma reunião onde o monitor dos cães negros diz aos outros para impor uma fiscalização mais rigorosa nos dormitórios após o incidente das pílulas para dormir de Abi, que colocou a vida de várias pessoas em risco, mas o monitor dos Gatos Brancos zomba dele, o que o deixa furioso, e ele quase quebra a mesa antes de abandonar a discussão. De volta ao dormitório, Hisoki cuida de um Inu doente, pois ele tem feito todo o trabalho na aula para recuperar sua popularidade, o que acabou o deixando doente. E enquanto Hisoki cuidava dele, duas de suas colegas a levaram para um assunto urgente. Enquanto o Inu sonhava em como ficava doente quando criança, ele é acordado por Persia disfarçada. A princípio, ele pensa que é tudo um sonho, mas quando ela o toca, ele percebe que é tudo real e começa a bancar o durão de novo, dizendo que está completamente bem. Ela manda ele calar a boca e coloca um termômetro na boca dele antes de se sentar e cuidar para que ele se recupere. Ela olha ao redor no quarto dele, que é uma bagunça total, enquanto Inu diz a ela que depois do festival, ele foi enviado para o depósito e Hasuki foi feita a líder em seu lugar. Persia decide dar uma arrumada e acaba encontrando uma revista de roupas femininas, o que imediatamente deixa Inu constrangido, pois ele não é um crossdresser, e se lembra que um dos capangas de Maru a trouxe para ele como um presente de melhoras. Persia olha de volta pensando que o amante dele é um fanboy, mas Inu nega, e quando Persia não parece acreditar nele, ele vira areia e vai encontrar o Thanos. Persia decide deixar pra lá e tenta sair, enquanto Inu está morto na cama. Ela perambula pelos dormitórios dos cães negros, ficando impressionada com todas as coisas que eles têm, antes de encontrar o caminho para o refeitório e pegar um chá e uma maçã para Inu. Ao voltar para o quarto dele, ela acaba esbarrando em Maru, que estava parado no corredor, e pergunta para onde ela estava indo. Ela responde que está ajudando Inu e Maru imediatamente come a maçã, dizendo que Inu não merece uma. Ela não diz nada enquanto Maru pergunta sobre seu personagem favorito de My Little Pony, mas Persia joga água nele e foge, já que ela odeia furries. Ela foge e acaba entrando numa sala com muito vapor e tropeça na água, só para perceber que era um banho feminino, e as garotas a chutam, pensando que ela era um menino. Ela finalmente volta para o quarto de Inu, molhada e chorando, e ele lhe dá suas roupas extras, que ela veste enquanto Inu se vira de costas para ela, mas ainda assim tem os olhos espetados em pedacinhos. Depois de um tempo, ele dorme de novo, sonhando com a mãe, e finalmente acorda para ver Persia cantando uma canção de ninar para ele. Ele descobre que não tem mais febre, e toca a testa dela mais uma vez, fazendo-o corar.
Alguns dias se passam e outro festival está chegando, então Inu e Pérsia se encontram secretamente num parque e ele pergunta se ela gostaria de ir com ele ao festival. Ela conta a ele sobre seu encontro com Maru e acha que não foi uma boa ideia ele ter usado aquele disfarce, mas diz que arranjará um tempo para escapar e assistir aos fogos de artifício junto com ele. Isso o deixa feliz enquanto ela desaparece e ele começa a comemorar quando uma Loli literalmente cai da árvore e a pega. Ele pergunta o que diabos ela está fazendo, enquanto ela manda ele a colocar no chão. Ele zomba de sua personalidade inexistente, o que a deixa com raiva. E quando ele a coloca no chão, ela morde o braço dele como um cachorro e não solta, enquanto outra Loli cai do céu em cima de Inu, machucando a cabeça dele. As Lolis dizem a ele que são suas veteranas e que estavam tentando salvar um gato da árvore e acabaram caindo. Hasuki acaba chegando ao local enquanto Inu diz a ela que essas Lolis estavam brigando com ele. Hasuki dá uma olhada mais de perto e imediatamente percebe seu erro e começa a se desculpar enquanto diz a ele para se curvar, pois essas Lolis também são monitoras e as apresenta como Coco e Terry. Ela diz a ele que mexer com elas resultará em muitos problemas para ele. Coco pergunta se ele está com medo, mas Inu tem a capacidade cerebral de um banco de praça, e diz que não está com medo, e as chama de primas do Hasbula. As Lolis dizem a ele que tem muita autoridade e criarão problemas para ele antes de perguntar com quem ele estava falando debaixo do banco. Isso o choca, pois ele se preocupa se elas ouviram falar com Pérsia, mas decide dizer a elas que estava falando com as amigas da tia dele e contando sobre o festival. Todos começam a pressioná-lo, enquanto Hasuki se oferece para arranjar novos amigos para ele, mas ele diz para eles cuidarem da própria vida e vai embora. À noite, ele volta para o quarto e fica surpreso ao ver as duas Lolis bagunçando e lendo seu mangá. Ele manda elas saírem quando Terry mostra o medalhão que Pérsia lhe deu e pergunta sobre ele. Inu imediatamente a empurra e pega o medalhão de volta, enquanto Kako diz para ele soltar a irmã dela. Ele imediatamente corre para trancá-las e martela as tábuas, mas elas escapam e ele é forçado a fugir. Elas tentam encontrá-lo, mas ele escapa, então elas decidem ir ao festival para procurá-lo. Elas caminham pelo festival enquanto Kako diz a Terry que não tem tempo para aproveitar, e finalmente avistam Inu, caminhando feliz enquanto sonha em ver os fogos de artifício com Pérsia. Elas o param e perguntam por que ele está tão feliz, mas ele simplesmente foge enquanto elas o perseguem. Enquanto isso, todos se divertem no festival, e Scott cria uma pirâmide humana para Pérsia assistir aos fogos, mas é monopolizado por Char, como de costume, enquanto Pérsia se afasta para encontrar Inu, e o Maru irritado também vai embora, pois queria ver se a armadilha estava ali. Dentro da floresta, Pérsia anda sem rumo quando é encontrada por Inu dentro dos arbustos, que lhe diz para se esconder com ele enquanto as Lolis o procuram. Eles acabam se pendurando numa vaca para escapar da visão delas e correm mais fundo na floresta, fazendo todo tipo de acrobacias, simplesmente para fugir dos olhos vigilantes dos monitores. Eles acabam se escondendo dentro de um barril enquanto as Lolis o procuram, e os pensamentos de Inu ficam a mil, enquanto o anjo bom e o anjo mau espancam o anjo da resposta lógica dele. Todos parecem estar se divertindo enquanto aproveitam o festival quando de repente uma briga irrompe entre dois caras que é interrompida pelas Lolis, mas os caras acreditam na igualdade e atacam as garotas, enquanto elas desviam com velocidade surpreendente e Terry usa uma rede para pegar o cara do gato branco, enquanto Kako desvia dos ataques de balde antes de soprar um pouco de crack no rosto dele e nocautear os dois. Inu os observa incapazes de curtir a festa e decide ajudar atirando na cara de um deles, tipo um cowboy orgulhoso, e os desafia para uma competição. Eles topam e trapaceiam na mira, e também nos jogos do martelo, antes de ter um congelamento cerebral com o sorvete. Aí os dois enfiam tortas no traseiro dele, ganhando essa também. As garotas parecem curtir ser normais pela primeira vez e querem mais, mas Inu precisa ir, deixando-as tristes. Ele diz para elas aproveitarem a festa e ligarem se quiserem jogar. Elas felizes dizem para ele se preparar para a próxima partida e logo correm juntas. Inu percebe que está atrasado para os fogos e começa a correr, mas não consegue alcançar Pérsia enquanto explosões coloridas iluminam o céu para toda a cidade e a escola. Inu fica ali, horrorizado. Depois da festa, ele a encontra no barril onde a deixou, e ela está furiosa. Ela acaba o perdoando, pois viu e ajudou as garotas, e eles curtem seus próprios fogos de artifício juntos, finalmente a sós. Alguns meses se passaram. À noite, Char marca o aniversário de Pérsia no calendário, que chega em uma semana, pensando feliz na festança que vai fazer pra ela. Enquanto isso, Pérsia volta do banho e pergunta por que ela está tão feliz. Char responde que vão se divertir muito na festa dela, mas Pérsia diz que este ano quer passar com Inu, o que choca e irrita Char completamente, já que ela não gosta do Inu. De volta ao dormitório dos cães negros, Inu também marca o aniversário de Pérsia, que é em uma semana, e pensa em que presente dar. De repente, Kako começa a espiar o que ele está fazendo, e ele acaba espetando a caneta na cara dela, fazendo-a gritar de dor. Ela grita com ele que a manda sair e pergunta como ela entrou, procurando pelos outros lacaios. Kako diz que está debaixo da cama dele desde a noite passada, chocando Inu. Kako explica que Teri gosta de seguir pessoas que a interessam e se esconde por perto, ou seja, ela é uma stalker.
Kokshu diz que precisa sair para fazer compras para o conselho estudantil, mas está ocupada e quer que Inu faça isso. Ele fica mais do que feliz em concordar, pois assim pode achar um presente para sua querida Pérsia também. Ele chega ao mercado e começa a procurar coisas que Pérsia possa gostar, quando acaba pegando um brinquedo de gato ao mesmo tempo que Char, que também estava lá para comprar um presente para Pérsia. Eles acabam brigando pelo brinquedo de pelúcia, que rasga em dois, deixando o dono horrorizado. Inu e Char ficam bravos um com o outro por estragar o presente, mas Char parece mais irritada que o normal, o que o assusta. Mas ele finge que não se importa, e pouco antes da briga escalar, um policial tenta pará-los. Mas ao avistar a princesa Char, a atitude dele muda na hora, e ele pergunta se ela tem guarda-costas por perto. Quando ela responde que está sozinha, ele começa a dizer que pode haver pessoas que a machuquem e que ele não pode permitir isso. Então ela deveria voltar para a escola o mais rápido possível. Mas Char decide engolir o próprio orgulho e diz ao oficial que está ali com Inu, o membro mais forte da escola, que a protegerá, e o leva para dentro da loja. Ela troca as roupas dele e pinta o cabelo de loiro antes de sair e mostrar ao oficial que eles pertencem à mesma facção. Mesmo que o oficial não acredite, ela simplesmente vai embora. Inu a encurrala num beco e diz que ninguém vai acreditar nesse disfarce, e que ele não está interessado em andar com ela, mostra como sabe cuspir e faz um sinal de negativo antes de ir. Acontece que Char gosta de brincar de cuspe e diz a Inu que sabe que ele está ali para comprar um presente para Pérsia e que ela poderia ajudá-lo a encontrar o presente perfeito se ele concordasse em ser seu acompanhante. Mas mesmo com o argumento forte dela, Inu recusa, pois quer escolher o presente sozinho. Char, porém, o faz imaginar o que aconteceria se Pérsia não gostasse do presente, já que o cérebro de músculo dele só compraria coisas tipo um boneco de ação, o que decepcionaria Pérsia, que quer ação de verdade. Inu cai no chão e concorda em ser o acompanhante dela. Eles começam a andar pelas ruas antes que ela o puxe para uma loja de lingerie, o que o deixa super desconfortável. Ela começa a sugerir que ele compre algo dali que combine com Pérsia. Ele gosta de um shortinho com estampa de urso, que Char detesta no início, mas depois imagina na Pérsia e começa a gostar. Eles começam a vasculhar peça por peça, pensando nela de um jeito meio esquisito, o que dá arrepios nela lá na escola, onde o gado dela está presente para curá-la. De volta à loja, Char e Inu têm uma pequena briga por diferenças criativas, discutem muito, e enquanto as nuvens começam a se formar, eles saem da loja para as ruas de novo. Char começa a zoar ele por não saber o que a namorada quer e sugere que eles terminem, já que ele está só enrolando e não dando o que ela quer. Ele grita para ela parar de falar besteira quando começa a chover, e eles ficam presos ao ar livre. Enquanto isso, de volta à escola, os dois lacaios agradecem a Deus por terem mandado Inu fazer as tarefas deles em vez de irem eles mesmos, enquanto pensam no medalhão de prata que ele tinha, que geralmente é usado pelos gatos brancos. De repente, são abordados pelo próprio presidente do conselho, que pergunta sobre o que estão falando enquanto eles pensam se devem contar algo ou não. De volta à cidade, Char e Inu estão presos debaixo de um barracão por causa da chuva. Char, toda molhada, tenta torcer a jaqueta para secar, mas Inu a pega, pensando que ela é burra de fazer isso tão de leve, e usa toda a força para criar uma cachoeira com ela. Char grita para ele parar, pois vai rasgar a jaqueta e ele a devolve toda rasgada, que está completamente arruinada. Mas ele diz para ela vestir antes que pegue um resfriado. Ela tenta provocá-lo, empurrando-o num canto e diz para ele largar a Pérsia por ela, mas Inu não é traidor e dá um peteleco na cabeça dela, afastando-a. Char o chuta de volta e olha pra cima, vendo o céu clarear. Ela diz a Inu que ele está livre do dever de acompanhante, e que ela virá outro dia para procurar um presente. Ela anda pela cidade e vê uma mãe dando um tapa na cabeça do filho, o que a lembra do quanto ela é masoquista. Crescendo como princesa, ninguém satisfaria essa parte dela até Pérsia entrar em sua vida, que preencheria seu prazer na degradação, e agora Inu fez isso. Enquanto ela anda por um beco escuro pensando nisso, é subitamente agarrada por um homem por trás, que coloca um pano no rosto dela, enquanto o outro fala umas besteiras pra ela. Char não se abala e simplesmente chuta o homem na cara, derrubando-o no chão e chocando o outro, quando Inu aparece andando no beco. O homem começa a malegar que Char estava batendo nele sem motivo, e mesmo que isso combine com o caráter dela, Inu simplesmente bate a cabeça dele na parede, derrubando-o, enquanto diz que ele é o acompanhante dela por hoje, esperando que os papéis se invertam à noite. Char fica brava por não ter conseguido mostrar que é uma mulher empoderada e começa a reclamar de masculinidade tóxica. Mas Inu é um verdadeiro chefão e manda ela calar a boca ou ele vai tirar o direito de voto dela. Char começa a rir disso e diz que acha que ele será um bom sucessor de Bald Tate e continua rindo como uma maníaca total. Mais tarde, ao entardecer, Char revela que Pérsia a procurou recentemente com um pedido para mentir para a governanta, para que ela pudesse ficar fora até tarde com Inu durante o aniversário dela, o que choca Char, já que Pérsia não gosta de quebrar regras. Inu fica tão feliz com isso que sinos de casamento começam a tocar na cabeça dele, mas ela o interrompe, dizendo que continuará tentando conquistar Pérsia e começa a chorar como a mulher fraca que ela é. Inu pensa um pouco e tenta consolá-la, mas ela o cala e diz que ele é um perdedor, deixando-o triste.
Ela então diz pra ele procurar o presente de Pérsia sozinho, antes de lhe dar uma sacola de papel, que ela diz ser uma recompensa por ter sido um acompanhante leal durante o dia, e vai embora pela cidade. Inu abre a sacola e encontra um pano esquisito que ele não sabe como desamarrar. Ele pega e corre de volta pro dormitório quando uma flecha com um bilhete é atirada em sua direção. Ele abre e encontra um bilhete de Pérsia, pedindo para ele ir à biblioteca para que possam conversar. Ele vai imediatamente à biblioteca, onde consegue conversar através da estante, e Pérsia acaba o convidando para celebrarem o aniversário dela juntos. Inu fica completamente chocado, mas tenta agir com calma, mesmo estando nas nuvens com essa oportunidade. Pérsia o agradece, pois estava com medo de que ele fosse recusar, o que choca Inu, já que ele não sabe o que ela pensa dele a essa altura. Ela diz pra ele não entrar no dormitório dela como todo ano, quando atacam a festa dela e jogam bolo na cara dela, o que começa uma briga e a festa é cancelada. Inu se desculpa na hora e diz que este ano seria diferente, e acaba perguntando o que ela quer de presente. Ela pensa um pouco antes de dizer que ele pode escolher o presente sozinho. Enquanto isso, Char está sentada em seu trono acariciando sua gatinha, enquanto Scott procura por Pérsia. Ela decide mexer com ele só por diversão, e o faz vestir um avental e fazer panquecas pra ela. De volta ao dormitório, Inu está mais que feliz, pulando de alegria como uma colegial, pensando no aniversário de Pérsia quando avista Hasuki na frente do quarto dele. Ele a assusta por trás, mas de repente uma voz áspera chama o nome dele, e ele olha pra dentro para ver o presidente do conselho estudantil junto com Terry Kokyo dentro do quarto dele e pergunta o que ele estava fazendo deitado lá fora. Inu fica completamente atordoado ao ver o presidente, Eru, do conselho estudantil, que também era o irmão mais velho de Inu. Ele tira o medalhão que Pérsia lhe deu e pergunta por que diabos ele tem isso no quarto dele, já que é algo conhecido pelos gatos brancos. Inu fica totalmente sem palavras e não sabe como explicar isso quando Hasuki intervém e afirma que pediu a Inu algo brilhante, e como ele tem a inteligência de uma porta, acabou pegando isso pra ela. Inu fica aliviado, pensando em como Hasuki é incrível por assumir a culpa, mas então Eru tira um chapéu esquisito e pergunta de onde ele tirou aquilo. Inu não tem ideia do que dizer ao irmão que nunca sentiu o cheiro de uma mulher antes. Ele olha pra Hasuki, mas ela está brava com ele e não está do lado dele. Eru olha e pergunta se ele está se envolvendo com alguma garota da facção dos gatos brancos, pois é totalmente inaceitável, e ele não pode deixar a vergonha cair sobre o nome da família. Hasuki tenta defender Inu quando as coisas esquentam, mas Eru pergunta se ela tem algo a ver e sabe algo sobre isso, pois será punida igualmente. Mas Inu para o irmão e diz que ela não tem nada a ver com isso. Eru fica irritado e pega Inu pelo pescoço, dizendo que ele já está sempre o acobertando e que isso não pode continuar. Surpreendentemente, Terry se agarra a Inu mesmo depois que Eru manda ele soltar, e até Kako começa a bater nele e diz que ele não pode fazer isso na escola. Eru finalmente o solta e o informa que na próxima semana ele o monitorará de perto e se encontrar algo suspeito, Inu estará em maus lenéis. Eru vai embora enquanto Inu fica sentado, incrédulo, pois Pérsia queria celebrar o aniversário dela juntos, que é dali a apenas alguns dias. No dia seguinte, de volta ao dormitório dos gatos brancos, Pérsia passa a manhã com a cozinheira, tentando assar biscoitos e finalmente tira uma fornada que parece boa. A cozinheira ainda está preocupada com a segurança dela quando ela tenta provar, mas depois de provar e não morrer, até a cozinheira experimenta e a elogia, dizendo que são um dos melhores biscoitos que já comeu. Pérsia agradece a cozinheira de coração por ensiná-la, mas a cozinheira diz que foi ela quem colocou todo o esforço e tentou por incontáveis horas, sacrificando totalmente sua vida social. Depois disso, Char prova os biscoitos e adora, enquanto Scott fica em êxtase depois de pegar os biscoitos que sobraram. Char pergunta se esse novo hobby é por causa de Inu, e Pérsia cora antes de dizer que quer ser uma boa cozinheira para ele. Antes que ela possa falar mais, eles notam Inu andando ao lado de Eru e os outros pelo jardim, enquanto todos os olham admirados. Pérsia sente que algo está diferente com Inu, pois ele parece estar com medo de algo, enquanto Kako pergunta se ele não se dá bem com o irmão. Ela afirma que nunca viu Eru bravo, a não ser quando ele está lutando contra os gatos brancos que estão distribuindo punição. De repente, um avião de papel atinge Eru na cabeça, e os meninos começam a se desculpar imediatamente, completamente assustados, enquanto Eru amassa o avião na mão, mas acaba fazendo uma obra-prima com ele, e o devolve a eles. Os meninos o agradecem e se afastam, enquanto Kako sorri e diz que Eru é muito gentil por trás de sua casca dura. Inu não concorda e diz que nunca sentiu nenhuma gentileza dele, e desde jovem Eru gostava de discipliná-lo com uma raquete, o que pode ter outros motivos, além do que Inu imagina. Depois disso, Eru começa a ficar com Inu o tempo todo, batendo nele quando errava um problema, observando-o comer, e até quando ele está no banheiro, o que confirma minhas suspeitas sobre ele. Alguns dias depois, Eru anda com Inu e eles passam por Pérsia, e mesmo que Eru pare para olhar para trás, ele decide não arriscar e continua andando. Finalmente, é o dia antes do aniversário de Pérsia, mas Eru leva Inu para o salão de treinamento para praticar Kendo com ele, enquanto Scott organiza todos os meninos para começar os preparativos para o aniversário de Pérsia. Dentro do salão, Hasuki observa Inu levando uma surra de novo e de novo, enquanto Eru o força a se levantar e lutar.
Até Maru e seus capangas notam que algo está diferente com Inu, enquanto Hasuki sente pena dele e o ajuda a voltar, dizendo que está realmente surpresa com o quão obediente ele está agora, pois achou que ele definitivamente criaria um problema. Mas Inu responde que está fazendo tudo isso só para fazer o irmão baixar a guarda, pois ele ainda planeja encontrar Pérsia, custe o que custar. Hasuki o aconselha contra isso, pois ele será expulso se for pego, mas Inu promete que ela não terá problemas. Hazuki simplesmente o abraça e diz que não quer que ele seja expulso da escola, mas Inu promete que isso não vai acontecer antes de ir lavar o rosto. Quando a noite cai, Inu sai sorrateiramente do dormitório e começa a correr em direção à fonte onde prometeu encontrar Pérsia. Ele acredita que o irmão estará dormindo a essa hora, e a patrulha não passa por essa área antes de 1 hora. Então ele terá tempo suficiente para celebrar rapidinho e voltar sem que ninguém saiba. Mas ao sair do portão, ele ouve a voz do irmão o parando e se vira para vê-lo parado ali. Ele explica que sabia que algo estava errado, pois mesmo que ele fingisse ser submisso, seus olhos mostravam que ele não se importava nem um pouco. Ele diz a Inu para simplesmente voltar para o dormitório, mas ele reúne suas forças e nega. Eru se aproxima e diz a Inu que ele nunca ganhou uma luta contra ele e não deveria tentar. Mas Inu lança um soco poderoso, que é facilmente bloqueado por Eru antes de ele o atingir com o joelho no estômago, chamando-o de fraco. Inu lança outro soco, mas Eru desvia antes de acertar um combo de 3 socos no rosto de Inu, nocauteando-o completamente. Ele então carrega Inu e o joga no barracão antes de dizer que ele será resolvido depois e trancar a porta, enquanto Inu se levanta com dor por todo o corpo. De repente, a porta é aberta por Kako e Terry, que dizem que Eru foi embora. Inu sorri porque sabia que isso aconteceria, pois desde crianças, Eru sempre fez a mesma coisa. E na noite passada, Inu convenceu os 2 lacaios a ajudá-lo a enganar Eru para sair da escola por 2 horas, mas a princípio Kako recusou, pois era muito perigoso. Mas Terry acaba concordando, pois quer ver Inu escalar aquela parede enorme, e por ser seu irmão. E enquanto Inu a abraça, até Kako acaba concordando. De volta ao presente, Inu os agradece novamente e sai, enquanto Kako diz para ele ser rápido, pois se forem pegos, causará um problemão. Inu concorda antes de correr para fora em direção à fonte, pensando em como ele sempre quis celebrar isso com ela, mas nunca pôde por causa da guerra entre as 2 facções. Mas agora ele pode realmente estar com ela e ver o sorriso dela. Ele continua correndo, mas de repente começa a se sentir fraco depois de toda aquela surra e cai no chão, no colo de Pérsia. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, já que eles deveriam se encontrar na fonte, mas com a voz embargada, ela responde que estava ali para impedi-lo, pois ele seria expulso se o irmão descobrisse, mas agora é tarde demais. Ele pergunta como ela sabia e ela responde que Hasuki a alertou sobre como Inu estava trilhando um caminho espinhoso, sofrendo muito só para ficar perto dela, e ela não aguenta mais isso. Inu diz a ela que é tudo uma brincadeira e que ele não será expulso, mas Pérsia sabe que é mentira e começa a chorar, pensando que é tudo culpa dela que ele esteja em tão mau estado, e se ela não estivesse nesse relacionamento, ele não teria se machucado. Inu tenta consolá-la, mas ela apenas o abraça e pede desculpas pelo que vai fazer. Na manhã seguinte, Scott organiza outra assembleia onde instrui os alunos a não se atrasarem e explica como Pérsia descerá na cadeira suspensa através da fumaça, e então farão uma banda marcial antes de revelar o presente dela. E quando um dos alunos pergunta como lidarão com os cães negros e sua festa de jogar tortas, ele responde que vai dar uma surra neles, quando de repente Inu o chuta no chão. Enquanto olha em volta para encontrar Pérsia e a avista andando com Char, mas ela imediatamente se vira e começa a andar na outra direção sem reconhecer a presença dele. Ele corre atrás dela enquanto ela continua aumentando a velocidade, mas ele a encurrala na esquina e faz uma manobra de Homem-Aranha para pará-la. Ela diz para ele ir embora, pois não quer que Eru veja, mas ele diz que Eru está na aula, então agora é a chance deles celebrarem o aniversário dela. Para surpresa dele, ela o empurra e diz que não quer esse relacionamento, e foge, deixando-o no chão. Hasuki e sua amiga, que estavam andando por ali, veem o corpo aparentemente sem vida de Inu no chão e o levam para a enfermaria, onde ele se deita na cama. Hasuki tenta perguntar o que aconteceu, mas ele está totalmente fora de si e responde que não quer dizer nem fazer nada, e nem quer mais viver. Mas Hasuki o leva com ela para matar a aula e jogar alguns jogos na sala de jogos. Eles entram e encontram a sala de jogos completamente vazia, enquanto Inu pergunta se está tudo bem para uma aluna inteligente como ela faltar à aula. Mas ela responde que está tudo bem e decide jogar bilhar com ele. Inu é um Zé Ninguém e não sabe jogar, mas Hasuki tenta ensiná-lo o básico e entrega o taco para ele experimentar. Inu tenta mirar na bola, mas erra e acerta outra bola, o que envergonha Hasuki. Ela o leva para brincar com as ovelhas lá fora. Ela acaricia as ovelhas por todo lado enquanto Inu tenta persegui-las enquanto elas fogem. Hazuki tenta dar comida para as ovelhas, mas elas a derrubam no chão e pela primeira vez na vida eu quis muito ser uma ovelha, juro. Ao anoitecer, eles relaxam no topo da torre do relógio, onde, olhando para fora, Hasuki acaba dormindo e quase cai, mas Inu a segura pela cintura, salvando sua vida, ufa.
Isso faz o coração de Hasuki disparar horrores, então ela começa a bater a cabeça na parede para aliviar um pouco da pressão, enquanto Inu avista a placa de cuidado e, ao olhar para Hazuki, lembra-se de Pérsia ficando triste de novo, coitado. De volta ao dormitório Gato Branco, Persia olha para o medalhão que Inu lhe deu, enquanto Char chega por trás e avisa que a festa já está começando e ela precisa descer. Ela avista o pacote de biscoitos na mesa e pergunta por que ela ainda não o deu a Inu, mas pursamente, dizendo que fez para ela e não para o Inu, que feio. Mas Char não se engana facilmente não, e pergunta o verdadeiro motivo, dizendo que ela tem machucado o Inu ao tentar ter um relacionamento com ele e que não aguenta mais ver isso, enquanto Char a abraça e consola com muito carinho. Enquanto isso, Inu finge estar super feliz e pula por aí, agradecendo a Hasuki por fazê-lo se sentir melhor, mas ela percebe a farsa na hora e diz que o conhece há muito tempo e consegue facilmente saber quando ele está mentindo sem erro. Inu olha para baixo enquanto Hasuki começa a chorar, dizendo que esperava ser suficiente para ele, mas que claramente estava errada, que pena. Inu tenta dizer que não é verdade, mas Hasuki diz que está bem, enxugando as lágrimas, enquanto Inu se sente ainda pior por tê-la feito chorar e começa a se socar, tipo sem parar, enquanto Hasuki tenta impedi-lo, desesperada. Ambos começam a rir depois, quando Char desce da árvore, surpreendendo-os, e se aproxima de Hasuki, dando um tapinha na cabeça e dizendo que ela deveria ter se confessado ao Inu antes, pois assim, a Pérsia não teria se metido nessa confusão toda, né? Inu pergunta se ela está bem, e Char responde que sim, antes de lhe dar o pacote de biscoitos. Ela diz que a Pérsia os fez para ele e queria entregá-los ontem, mas não conseguiu. Então Char está entregando agora e diz que não vai à festa, deixando Inu com os biscoitos, que ele imediatamente abre e começa a comer, enquanto lágrimas rolam por suas bochechas. Que emoção! Ele afirma que os biscoitos são incríveis, e lembra como eram uma porcaria quando a Pérsia os fez pela primeira vez, a ponto de ele pensar que morreria de intoxicação alimentar. Mas ela deve ter praticado dia e noite, sem parar, só para aprender a fazê-los perfeitamente, só para ele, que fofo. Hazuki percebe que Inu se sente bem melhor do que antes e ele tira suas bandagens, afirmando que está pronto para seu plano mestre e diz a ela para se preparar para a tradição de jogar tortas. Hazuki responde que as aulas já acabaram e se eles forem agora, podem ter problemas sérios com Eru, mas Inu diz a ela que quer que Eru veja tudo isso, de camarote. Enquanto isso, Pérsia vai se encontrar com o presidente do conselho estudantil dela, pois quer conselhos sobre algo, quando um cara entra na sala e grita que um monte de cães negros chegaram com tortas e estão esperando lá embaixo. Que confusão. Inu fica na frente e chama Pérsia dizendo que eles estão ali para celebrar o aniversário dela, enquanto Pérsia corre para fora da sala do conselho para encontrá-lo, mas o presidente a impede na hora. Lá embaixo, tudo está parado enquanto Inu repassa seu plano, criando muito caos e então levando Pérsia à força antes de desejar-lhe feliz aniversário. Após o que ela ficará extremamente feliz, completamente rendida, e com certeza lhe dará um grande abraço. Uhul! Ele a chama novamente, mas Scott aparece na frente dele com seu grupo carregando tortas também e diz pra ele recuar se não quiser torta na cara, que ameaça. Antes que ele pudesse terminar a frase, Hasuki jogou uma torta na cara dele, o que inicia uma guerra enquanto todos os caras começam a jogar tortas uns nos outros com toda a força, enquanto Inu sobe as escadas, pois ele só quer a sua Pérsia e pronto. Ele diz a Hazuki para assumir o comando enquanto ela se preocupa com ele, mas leva uma torta na cara, cortesia do Scott, que é tão patético que até seu próprio grupo pensa que ele é a pessoa mais sem graça e chata por ali, um verdadeiro zero à esquerda. Inu não consegue encontrar a Pérsia, então ele olha pra Char em busca de ajuda, mas ela parece estar extremamente brava com ele por arruinar a festa dela, coitada. Então ele decide deixá-la em paz e corre para o corredor, e depois de um tempo, ele parece estar perdido quando Somali pula atrás dele, o que é um choque antes que ele aviste Abi, que parece um mendigo de carteirinha sem brincadeira. Inu pergunta o que aconteceu com ele, e Abi responde que depois que sua trapaça no festival esportivo foi exposta, ele foi expulso do dormitório e tem vivido a vida de mendigo, tipo, na rua mesmo. E pensou muito sobre o que fez durante o festival, mas diz a Inu que não o perdoará por tê-lo derrotado, de jeito nenhum. Inu tenta se mover, mas Somali, com sua força estúpida, o impede de se mover. Então Inu a engana, dizendo que o Abi está com ciúmes da atenção que ela deu a ele. E Somali, a cabeça de ervilha, se joga com tudo e abraça o Abé com toda a sua força, que figura. Ele corre escada acima, mas é cercado por todos os garotos do Gato Branco que pulam nele de uma vez, mas ele de alguma forma escapa pelo buraco do sótão onde o presidente o ajuda a se esconder. Inu está muito cético em relação a esse esquisitão e pergunta por que ele o ajudou, mas o presidente simplesmente coloca as mãos na calça e pergunta se ele quer tocar uma trombeta, e começa a rir como um maníaco, que figura. Inu decide se afastar desse esquisito e corre a escada abaixo, mas é parado por ele novamente, que diz que vai revelar onde a Pérsia está, e diz que ela está no andar de cima, no quarto do canto, antes de desejar-lhe boa sorte, mas é tarde demais, pois Cyber, outro prefeito, chega e impede tudo isso antes de bater na cabeça do presidente por entregar a posição da Pérsia. Que confusão. Stiber diz a ele que toda a equipe do Inu foi capturada pelo Rex, o fisiculturista, e que ele também deveria se render, mas Inu se recusa, o que faz o presidente ficar sério. Sério mesmo, pois Inu de repente sente uma aura perigosa vindo dele, um arrepio. Enquanto isso, Pérsia tenta sair do quarto jogando cadeiras na porta, mas ela está totalmente trancada lá dentro, sem saída. Ela pensa nos esforços que Inu estava disposto a fazer para encontrá-la, e decide que fará o mesmo. Então abre a janela para encontrar uma maneira de escapar, custe o que custar. Nos corredores, Inu estava apanhando feio do presidente, que o joga contra a parede, com força total. E mesmo quando ele tenta atacar novamente, o presidente simplesmente o derruba com um poderoso chute certeiro e outro chute assim que ele se levanta, sem dar trégua.
O presidente diz a ele para admitir a derrota se não quiser virar motivo de piada, mas Inu se recusa e lança um chute, que é facilmente desviado pelo presidente antes que ele o chute no rosto mais uma vez, empurrando-o para trás, sem dó nem piedade. Enquanto respira com dificuldade, Inu percebe que esse cara é muito, muito forte e que toda a sua classe tem total fé nele. E agora ele entende por que essas pessoas são prefeitos, pois eles estão um corte acima de todos os outros em termos de pura força e intelecto, e não há como ele se igualar a eles agora de jeito nenhum. Ele tenta pensar em uma maneira de derrotar esse cara que tem um estilo de luta totalmente diferente do de Eru, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Inu ouve uma voz suave chamando seu nome e a reconhece como Pérsia. Que surpresa! Isso lhe dá motivação novamente enquanto ele se levanta e corre em direção ao presidente, tirando o blazer e jogando-o no presidente, que o afasta, mas durante esse tempo, Inu consegue amarrar as pernas dele com seu próprio cinto de um jeito bem esperto, para que o presidente não possa chutá-lo nem persegui-lo. Que gênio! Surpreendentemente, o presidente parece surpreso e até entretido com essa estratégia. E enquanto ele fica ali impressionado, Inu corre em direção à janela e pula para fora, chocando cada pessoa na sala, mas ele olha para cima para ver a Pérsia com as mãos estendidas, esperando por ele. Ela o agarra e o puxa pra cima enquanto Scott procura por Inu, apenas para descobrir que ele se foi. Sumiu! De volta ao conselho estudantil do Cão Negro, Kako entra correndo na sala do conselho e informa a Eru que os calouros estão causando problemas na festa de aniversário da Pérsia, e é aí que Eru liga os pontos e decide lidar com isso pessoalmente, ele mesmo. De volta à casa do Gato Branco, Inu pergunta a Pérsia como ela veio parar nesta varanda, já que ela deveria estar em um quarto diferente, mas ela responde que simplesmente escalou a janela e rastejou até aqui, sem pensar duas vezes. Inu a chama de louca por fazer tal façanha, mas ela fica brava com ele, isso sim, por invadir este dormitório e fazer tudo isso só pra vê-la. Ela começa a chorar e diz que estava muito preocupada com ele, mas Inu a agarra e diz que está ali para desejar-lhe feliz aniversário e pronto. Pérsia pergunta se essa foi a única razão pela qual ele envolveu todas as pessoas da escola e causou tanta comoção, e esse tolo simplório, sem pensar muito, diz sim. Ele diz a ela que feridas físicas podem curar com o tempo, mas a ferida de ela o rejeitar o engolirá como um buraco negro, sem chance de escapar. Mas ela começa a bater nele, dizendo que não quer vê-lo machucado, enquanto ele simplesmente a abraça, com carinho. Ela o olha e finalmente confessa seu amor por ele, o que faz Inu chorar de emoção, mas ela pensa em todas as coisas que eles passaram juntos neste internato para tentar ficar um com o outro. E Inu mostrou a ela que se você realmente quer estar com alguém, nada, absolutamente nada neste mundo, pode impedi-lo de fazer isso, de verdade. A essa altura, Eruv já chegou ao dormitório, e todos na facção do Cão Negro ficaram completamente em silêncio, sentados no chão, morrendo de medo de seu líder. Que tenso! Eruv diz a Asuki para não deixar ninguém sair de suas posições enquanto ele vai e procura pelo Inu, ele mesmo. Mas os capangas de Maru querem escapar da punição e tentam sair pela porta, mas assim que a abrem, o rosto mais assustador os cumprimenta e os derruba novamente, sem chance de fuga. Este fisiculturista extravagante se apresenta como Rex, que também está no conselho estudantil, e afirma que quer ser o membro mais forte e também o mais fofo desta escola, tipo, o pacote completo. Enquanto ambos os capangas tremem ao ver essa abominação, que medo! Ele diz a eles que se puderem superá-lo em fofura, ele os deixará ir. Então, com uma voz trêmula, eles aceitam o desafio, pois não tem outra escolha, coitados. Eles tentam ser fofos fazendo uma dancinha, mas levam um soco na cara, pois Rex chama isso de nada fofo. Que absurdo. Ambos se escondem atrás de Hasuki, que também se assusta com esse bastardo que abusa de esteroides. Que horror! Mas Maru chega no último momento e diz a seus capangas para voltarem para o dormitório. Os capangas perguntam a Maru se ele veio porque estava preocupado com a saúde deles, e embora ele recuse, Rex acaba admitindo a derrota, pois chama as ações de Maru de fofas, que revira a volta. De repente, todos olham para cima para ver Pérsia e Inu correndo um em direção ao outro com tortas em uma das mãos, e eles se atingem ao mesmo tempo, enquanto Pérsia diz a ele que se ele vier fazer isso no próximo ano, ela não o poupará de jeito nenhum. Enquanto Inu diz a seus colegas que um empate é uma vitória para eles, e agora eles podem recuar, missão cumprida. Char sorri enquanto todos na facção do Cão Negro correm pra fora. E Inu pensa que finalmente venceu quando Eru para todos e Inu congela de medo. Que susto! Ele imediatamente tenta agir de forma descolada, já que a Pérsia estava assistindo, e pergunta ao irmão o que ele quer, pois tudo o que ele fez foi jogar torta na facção inimiga, o que não é contra as regras, certo? Eru simplesmente sobe as escadas e diz a ele na cara que sabe que Inu e Pérsia estão namorando, sem rodeios. Inu fica chocado além da crença enquanto todos os alunos estão confusos sobre o que está acontecendo, mas Pérsia se manifesta e diz que nunca poderia namorar um homem cão negro e pergunta se ele tem alguma evidência para apoiar sua afirmação, enquanto Scott e os outros a apoiam, em peso. Eru mostra a eles o rosário que encontrou no quarto do Inu, e diz a ela que mesmo depois de estar sob estrita supervisão, ele quebrou as regras na última hora, jogando tudo pro alto só para poder passar o aniversário com você. Que romântico! Ele sabe disso porque o dia estava marcado em seu calendário, sem chance de erro. Pérsia diz a ele que nenhuma dessas evidências é suficiente para incriminá-los, pois a data pode ser uma mera coincidência, e qualquer um pode comprar um medalhão se quiser. Ora, Eru então tira um saco plástico e diz que encontrou um chapéu estranho no quarto do Inu, que algumas pessoas lhe disseram que só meninas usam, mas ele nunca tinha visto tal coisa antes. Que bizarro. Isso choca a todos e até a Pérsia o olha com nojo, perguntando de quem ele poderia ter conseguido. Que vergonha. Mas Char se lembra que foi ela quem colocou no quarto dele para provocá-lo. Antes que pudessem falar mais, o presidente do Gato Branco se aproxima e intervém em seu tom alegre, dizendo-lhes para pararem com isso. Mas Eru diz a ele para se afastar na lata.
O presidente o olha e diz que ele está na casa do gato branco, então ele deveria ir embora, vazar daqui. Ele então olha para a Pérsia e pede uma explicação de tudo isso, que está completamente atordoada e não sabe o que fazer, coitada. Enquanto isso, Eru pega Inu pela gola e começa a levá-lo para o dormitório. Inu pensa em tudo o que eles fizeram e passaram até agora e não consegue acreditar que tudo está terminando assim, de um jeito tão triste. E em um último esforço desesperado, ele tenta gritar o nome dela, mas uma espada cai em seus braços, que surpresa. Pérsia, de pé na varanda, diz que não pode viver com essas acusações imundas sobre ela, de jeito nenhum. E diz a Inu pra sacar sua espada, pois eles têm que acabar com isso aqui e agora, sem mais delongas. Inu percebe que são espadas de verdade, e olha pra Pérsia, mas ela diz que seu orgulho é mais importante que sua vida, e o desafia para um duelo em nome da honra de sua casa. Que coragem. Inu pensa que eles não podem fazer isso, pois não são espadas de treino que apenas os machucarão, é sério. Mas Pérsia não espera e o ataca imediatamente. Ele bloqueia o ataque e saca sua espada antes que Pérsia comece a enlouquecer com a espada, atacando-o de todas as direções enquanto tudo o que ele pode fazer é bloquear os ataques, sem parar. Eru percebe a farsa dela e diz pra ela parar com a encenação. Que bobagem. Mas Pérsia responde que não vai parar até que as acusações sejam retiradas dela e continua atacando Inu, enquanto Eru diz que assim que essa luta de faz de conta terminar, ele levará Inu de volta ao dormitório e aplicará uma boa punição, pode apostar. Inu, por outro lado, percebe que a Pérsia está totalmente séria com seus golpes e não está segurando sua força de jeito nenhum, nem um pouquinho, que perigo. Ela diz a ele pra não a subestimar e pra mostrar toda a sua força, sem medo, e Inu se lembra de como ela queria ser tratada como igual, e ele imediatamente entra no personagem e começa a rir como um vilão, dizendo a ela que ela não sairá viva disso, de jeito nenhum. Mas Pérsia diz a ele para bater forte e de verdade, pois se ele não a matar, ela o matará, sem hesitar. Ambos correm um em direção ao outro com toda a velocidade e travam suas espadas, atingindo um ao outro perto da garganta com força total, enquanto todos assistem com espanto e horror, sem acreditar no que vem. Mais tarde naquela noite, todos se sentam do lado de fora da enfermaria, pois suas suspeitas parecem ter diminuído por enquanto, já que ninguém consegue acreditar que duas pessoas que se amam possam fazer tal coisa. É inacreditável. E se os presidentes não tivessem intervindo no último momento, eles teriam definitivamente se matado sem pensar duas vezes. Que loucura. Ouvindo sair, Inu acorda feliz enquanto a Pérsia diz a ele para falar devagar, pois eles revelam que sinalizaram um ao outro para atacar seus medalhões. E é por isso que eles ainda estão bem. Que alívio. Pérsia começa a chorar de felicidade, enquanto Inu revela que trouxe um presente para ela e a presenteia com um par de anéis, combinando que ele comprou recentemente para os dois. Que romântico. Ele diz a ela que decidiu se tornar um prefeito para que possa mudar a escola e estar com ela tão abertamente quanto quiser, sem segredos. E coloca o anel no dedo dela, o que resulta em ela o abraçar e chamá-lo de namorado, o que faz sua alma partir deste mundo de tanta alegria que emoção. Alguns dias depois, eles são punidos a ficar em seus quartos por uma semana inteira, enquanto Hazuki fica brava com Inu por fazer tal façanha e Chara implora a Pérsia para nunca mais tentar algo assim. De jeito nenhum. Mais tarde, uma noite, eles se encontram no barco no meio do lago, onde Inu diz a ela que seu irmão ainda está um pouco desconfiado dele. Mas quando Inu lhe disse que queria ser um prefeito, ele não o negou por tentar e até o manteve como um ajudante que fará todo o trabalho necessário. Que sorte! Pérsia o agradece por tudo o que ele fez e diz que quer que eles fiquem juntos para sempre, para todo sempre, o que excita Inu demais, e ele cai do barco na água enquanto Pérsia o salva mais uma vez, esperando que mais cedo ou mais tarde, eles sejam permitidos a namorar abertamente um ao outro sem problemas. E é isso por este vídeo, pessoal. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para a parte 2. E claro, assistam este próximo vídeo que está na tela, ok?